Bom dia. Então hoje nós vamos mais uma vez conversar sobre indicadores. E hoje o que a gente vai trabalhar são as médias móveis. Elas são caracterizadas então como indicadores de atraso ou seguidores de tendência. Elas podem ser divididas tanto em simples, exponencial, ponderada ou variável. Nesse vídeo a gente vai trabalhar com as duas mais utilizadas, que é a simples e a exponencial. Elas têm as vantagens de capturar movimentos e manter-se em uma mesma operação, são rentáveis, fáceis de usar e podem ser utilizados como suporte de resistência dos preços. As desvantagens desse indicador é que ele se perde muitas vezes quando o ativo se move em lateralidade e emite sinais tardios. A média móvel simples não é nada mais do que uma média aritmética. O cálculo, então, da média móvel simples seria o preço de fechamento dividido pela quantidade de períodos. O período, na verdade, pode ser dias, horas, minutos ou até os em rengos. De maneira geral, a média móvel pode ser curta ou longa. Tá? Isso é de acordo com o número de períodos que tu escolhe. Também, de maneira geral, abaixo de 50 períodos, a gente tem uma maior proximidade dos preços e ela tende a acompanhar mais os preços. Ou seja, quando o preço decai, bate uma média móvel, ela tende a se tornar uma resistência ou até mesmo um suporte. Para uma média móvel longa, a gente mais ou menos indica acima de 100 períodos, tanto que as mais utilizadas são 100 e 200 períodos. Elas rendem ou são melhor de acompanhamento de tendência. Tá? Ela se afasta dos preços, ela tem uma menor sensibilidade na virada do preço. Já a média móvel exponencial, o cálculo dela é feito pelo fechamento, menos uma média móvel simples do período anterior, vezes um fator, que é o fator de ponderação, mais a média móvel exponencial do dia ou período anterior. O fator é dado por 2 dividido pelo período mais 1. Falando um pouquinho do fator de ponderação, em geral, em dados estatísticos, quando a gente vai trabalhar por isso, ele atribui um peso específico ao que é relevante, aumentando ou diminuindo o impacto, melhorando a proximidade dos resultados no universo estudado. Ou seja, quando tu calcula esse fator e atribui a fórmula, ele aproxima os valores do que é relevante para ti. Por isso que a média móvel exponencial é mais sensível na virada de preço. E à medida que aumentamos o número de períodos, o fator ponderal reduz. Ou seja, o impacto é menor. Quando a gente trabalha numa média de 10 períodos, a gente trabalharia então com 2 dividido pelo número de períodos, que é 10, mais 1. A gente chegaria nesse valor de 0,1818 e quando multiplicamos por 100 para transformar em porcentagem, a gente tem um fator de impacto de 18,18%. Quando temos 20 períodos, a gente tem praticamente a redução pela metade. E quando chegamos em 40, a gente tem redução praticamente por um quarto. Tá? Mas não chega a ser bem proporcional, mas podemos dizer que tem uma certa proporcionalidade, sim, tá? Pela proximidade dos valores. Mas nota que a partir do momento que a gente aumenta o número de períodos, a gente diminui a sensibilidade e a proximidade dos preços. E quando próximos, até 10, 15, 20 períodos, elas ficam bem próximos e acompanham muito bem a virada dos preços. Média móvel simples versus média móvel exponencial. Tá? Necessariamente elas não são uma melhor que a outra, tá? Então tudo depende do objetivo que tu procura trabalhar com elas. A média móvel exponencial, ela contém então menos atraso, e repetindo novamente, ela é mais sensível, ela ela virará antes da média móvel simples na mudança de preços. A média móvel simples então representarão um valor real médio dos preços e elas são mais adequadas para suporte de resistência. E assim como também o acompanhamento da tendência, né? Se quiser trabalhar ou rever que o mercado está mais vendedor ou comprador, a gente utiliza então as médias móveis longas de 100 ou 200. Uma coisa que também se pode utilizar através das médias móveis é trabalhar com um sinal
de compra e venda através da agulhada DID e o indicador DID Index. DID ou Dair foi um brasileiro, é um brasileiro na verdade, que desenvolveu esse método de sinal através das médias móveis, tá? Através do comportamento delas. Então, para montar e construir essa agulhada DID e utilização de DID Index, a gente precisa plotar ou colocar no gráfico uma média móvel simples de 3, que ela é dita rápida, a média móvel simples de 8, que ela é intermediária, e uma média móvel simples de 20, que na verdade eu vou utilizar 21 devido ao Fibonacci, tá? Isso da onde eu li e retirei também do livro, que depois eu vou botar ali nas referências. Eles também trabalham e tem uma melhor redutibilidade quando se trabalhado com 21 períodos, que seria a lenta. E também a gente vai plotar no gráfico, ou abaixo deles, o indicador de index, que na verdade é só para melhorar a sensibilidade ou a visão de quando realmente elas se cruzam, porque o problema então das médias, como a gente tinha falado, é o sinal tardio delas. O sinal de compra então para a interpretação da agulha DID e o indicador de DID. Quanto a média móvel simples, então de 3 períodos cruzar para cima, a de 8 ficar no meio do candle, próximo da metade, e o de 21 períodos cruzar para baixo, a gente tem uma indicação de compra, tá? Um sinal de compra. Tá? A linha 3, isso no indicador, quando a gente vai poder montar depois no gráfico ali, ela cruzar para cima da linha central, que a linha central, a representatividade dela é a de 8 períodos, e a de 21 para baixo, da linha central, então a gente vai ter o sinal de compra. E o inverso, então, para a venda, tá? A de 3 cruza para baixo, a de 8 se mantém no meio, e a de 21 cruza para cima. No indicador, então, nada é diferente. A 3 da linha, quando a 3 cruzar a linha central para baixo, e a 21 para cima, então a gente vai ter o sinal de venda. Um cuidado bem importante sempre ressaltando aquilo que a gente é falado e no canal do Storm também é comentado, é a liquidez, tá? Períodos com baixa liquidez, ou seja, baixo volumes de financeiros, volumes de compra e venda, atuações, enfim. Quando eles são muito baixos, sinais falsos são muito recorrentes. São as referências, tá? A análise técnica de mercados financeiros do Flávio Lemos e super sinais, então, do Carlos Martins. Os livros utilizados para a construção desses slides como referência. Então, saindo daqui, a gente vai para o gráfico, a gente vai utilizar o do dia 11 mesmo, tá? Eu escolhi um período, então, de 15 minutos, e aí a gente vai, então, utilizar o indicador, média móvel, 3, tempo personalizado 15, vamos mudar a cor aqui para ficar melhor. Tá? Parâmetro, então, aritmético, 15, média móvel, 8, parêntese, e a terceira, 21, vermelho. Não. Peraí.
Aqui então, nosso último indicador de índice. Pronto. Então praticamente fica montado. A sinalização se encontra essa aqui de maneira até bem fácil, que, né, que fosse sempre assim, tá? Ela sempre deve passar então por dentro do candle. Quanto mais no meio, mais específico, tá? Passou, segundo o candle então de abertura, a gente tem nosso sinal, tá? Já estão bem afastadas aqui. E para colaborar com isso, a gente usa o outro sinalizador que é o de index, para ficar melhor a visualização, tá? Melhorar o ponto, né, para não entrar muito adiantado. Elas cruzam aqui no meio. Segundo o candle então já está afastado. Dessa vez foi uma boa, seria uma boa entrada, né? Porque ele não teve um pavio muito longo próximo aqui. Mas é importante cuidar isso. Tá? Aqui teria rendido um alvo de quase 100 pontos, mas isso aí a gente sabe que é difícil a gente conseguir manter. Mas, e assim como outros também indicadores ou visões do mercado, né, deve ser utilizados, tá? Se a gente fosse analisar um pouquinho mais, a gente tem um segundo indicador que também trabalharia na venda, que é esse dojizinho perdido aqui, ó. Tá? Seria o nosso ponto de alerta, ó. Podemos entrar então no ponto de venda, a gente teve uma resistência bem definida aqui. E aí então as linhas se cruzam e seguem para venda. Tá? Qual é o problema? São os sinais errôneos de entrada, tá? Lateralidade, tá? Aqui a gente pode ver como a gente falou que prejudica as médias móveis. Tá? E é por isso que a gente também trabalha com o DDI, né? Muito próximo da central, totalmente fora. Aqui querendo dar um sinal novamente para retornar a venda. Mas enfim, outras coisas que devem ser analisadas, final de pregão, volatilidade baixa, volumes baixos, não indicativos para trabalhar. Aqui não trabalharia diretamente com sinal de compra, tá? Apesar de estar cruzando a média de 20, tá? Geralmente é uma média curta quando os preços se mantêm fechados assim, tende a ter uma tendência de compra mais. Ainda assim, o risco é maior. Mas aqui conseguiu ficar bem demonstrado nesse exemplo aqui. E era isso o nosso vídeo de hoje. A gente agradece a participação e obrigado.